Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre comportamentos desafiadores. É importante sabermos que comportamentos desafiadores é uma condição comportamental que normalmente é apresentado pelas crianças no período escolar. E muitas vezes esses comportamentos desafiadores, eles serão direcionados aos pais e aos professores, justamente por serem figuras de autoridades. São figuras que tentam impor regras e limites para essa criança. Então, normalmente, serão elas que estarão o tempo todo recebendo dessas crianças o comportamento de agressividade, de desobediência, de impaciência, de não cumprimento de regras, de não aceitar limites. Mas é importante que nós estejamos atentos para observar o que tem por trás desses comportamentos, que muitas vezes nós podemos imaginar que se trata de um transtorno opositor desafiador, o popular TOD, mas muitas vezes é apenas comportamentos opositores temporários que essa criança está apresentando e que muitas vezes tem a intenção de chamar a nossa atenção para algo que está acontecendo e que está fora do controle dessa criança, algo que não é normal e que está causando esse desconforto. E a única forma que ela tem de dizer para nós que tem algo funcionando de forma inadequada em sua vida, em sua rotina, em seu lar, ou até mesmo no seu ambiente de aprendizado, é através de comportamentos muitas vezes desafiadores ou opositores. Então, nós precisamos diferenciar o transtorno opositor desafiador do comportamento opositor temporário. E o que é que vai sinalizar para nós essa diferença? Nós precisamos entender que o comportamento opositor desafiador é algo que vai acontecer em várias situações, em diferentes ambientes, vai ser algo que vai ser muito persistente, vai acontecer com muita frequência em vários ambientes diferentes e que essa criança não terá controle da situação. Ela vai apresentar esses comportamentos independente de quem esteja a seu lado ou não, independente de onde ela estará ou não. Mas nós precisamos também perceber o quanto de incidência, de persistência, esses comportamentos irão apresentar no dia a dia dessa criança, para que então nós tenhamos autonomia para dizer que se trata ou não de um transtorno. Mas é importante sabermos que, quanto professores, quanto educadores, quanto pessoas que não estejam preparadas para dar um laudo de um transtorno, tenha cuidado, tenha cautela ao passar qualquer informação para os responsáveis, ou até mesmo dizer que essa criança tem ou não um transtorno opositor desafiador.
porque por mais que seja persistente, por mais que aconteça em diferentes ambientes e situações, apenas um profissional neurologista ou psiquiatra irá poder dar um laudo, fechar um diagnóstico de que essa criança tem ou não um transtorno opositor desafiador. Nós, quanto educadores, quanto professores, quanto cuidadores, nós, diante das nossas inquietações, das nossas pesquisas, das nossas literaturas, nós podemos levantar suposições, mas nós não podemos afirmar com precisão que se trata de um transtorno ou não. Então é importante também que nós entendemos que os comportamentos opositores temporários, eles apresentam outros fatores que podem fazer com que essa criança também seja desafiadora ou opositora. Quais, por exemplo? Nós precisamos entender se essa criança, ela vive em um ambiente tranquilo, se ela não tem, de repente, convívios compartilhados, se em um momento está sendo educada por um membro da família, em outro momento está sendo educada por outro, se não há divergências na forma de educar, como é que essa família se comunica, como é a interação dessa família, quais são as influências que essa criança tem no âmbito familiar, qual é o vocabulário que se utiliza nesse ambiente. Nós precisamos entender também qual é o nível cultural dessa família, quais são as pessoas que são companheiras, que são amigas desses familiares, de forma a influenciar de forma positiva ou negativa no desenvolvimento dessa criança. É preciso levar em conta também a questão genética dos genitores. Então, são tantos fatores que podem contribuir para que em determinado momento essa criança apresente ou não comportamentos opositores desafiadores. Então, nem sempre nós vamos poder afirmar que se trata de um possível transtorno ou apenas de comportamentos temporários. Então, mais uma vez, a necessidade de observar os comportamentos, ver qual é a sua incidência, a sua persistência, a sua recorrência, para que então nós possamos estar fazendo os devidos encaminhamentos para os profissionais capacitados, especializados, para que então eles possam ter autonomia a partir das suas avaliações, dos seus critérios avaliativos, dos seus protocolos, para então chegar à conclusão de que é algo temporário na vida dessa criança ou se trata de um transtorno que precisa ser acompanhado, que precisa ser tratado. É muito importante que nós tenhamos cautela com a nossa fala, principalmente quando nós formos falar com os pais ou responsáveis, que muitas vezes o que o educador transmite aos pais, muitas vezes pais leigos com pouco conhecimento, eles veem a figura do professor como algo conhecedor de toda
a verdade, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. Não estamos aqui desmerecendo o conhecimento, a autonomia de um professor, mas quando se trata de falar sobre uma patologia, sobre uma deficiência, sobre um transtorno, o professor ele não tem essa autonomia. Então, quando se suspeita de algo semelhante, é importante que nós estejamos sinalizando para os pais a necessidade de estar buscando um profissional especializado, um profissional capacitado para estar fazendo as devidas intervenções, avaliações, para então se chegar a um diagnóstico preciso e eficiente. O que nós podemos falar para esse pai é das nossas observações, procurarmos saber como que é esse aluno no ambiente familiar, em interações sociais, para que nós possamos estar buscando mais informações que possa confirmar ou não as nossas suspeitas, mas não de nós chegarmos para um pai e dizer: olha, leva seu filho ao neurologista ou leva seu filho ao psiquiatra, porque seu filho tem um transtorno opositor desafiador, ou seu filho tem um TDAH, ou seu filho tem um TEA. Então, nós precisamos ter cautelas, nós precisamos muitas vezes estarmos mais comprometidos com as nossas funções, com a responsabilidade de não rotular uma criança com o que nós achamos, com o que nós pensamos. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos estar fazendo as orientações, as observações devidamente, de forma que nós não causamos impactos negativos na vida dessa criança e também dos seus responsáveis, que muitas vezes chegam ao consultório já com um laudo que foi dado, entre aspas, pelo professor, pelo cuidador, pelo mediador, e nós sabemos que são profissionais que não têm autonomia para dar um laudo, seja ele de que for, seja de um distúrbio, seja de um transtorno, seja de uma deficiência. Então, que possamos observar o nosso aluno, que possamos observar o nosso filho, que tenha talvez a fala suspeita de um pediatra, de um terapeuta, mas que o laudo realmente parta do profissional especializado e capacitado para fazê-lo. Mas é importante que nós saibamos que comportamentos desafiadores, temporários, ele pode acontecer em qualquer fase. Nós precisamos entender que algumas crianças irão se desenvolver de forma tranquila, calma, passiva, outras mais agitadas, mais agressivas, mas são fases que são passageiras, são fases de transições. Então, pode ser que para algumas crianças, para alguns adolescentes, sejam mais agressivas, mais agitadas do que para outras. Então, nós não podemos sair por aí dizendo que todo comportamento desafiador, opositor, se trata de um transtorno opositor desafiador. Nós sabemos que muitas questões
podem desencadear comportamentos desafiadores, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente educacional ou da sociedade. Às vezes são situações, às vezes são convívios com determinadas pessoas que podem desencadear naquele momento, naquela situação, um comportamento desafiador, mas não necessariamente que esse sujeito, que esse indivíduo tenha um transtorno. Então, que nós possamos observar essa criança e ver o quanto esses comportamentos são persistentes ou não na vida e na rotina dessa criança. Boas observações e façam com muita cautela as suas observações e encaminhamentos para os pais ou para outros responsáveis. Um abraço a todos vocês.